Olá, eu sou Luciana Padilha, professora do Instituto Federal de Pernambuco, do curso técnico em Artes Visuais, e atualmente sou doutoranda na Universidade do Porto. Eu estou fazendo doutorado em Artes Plásticas, também sou artista visual. Estou aqui para apresentar o artigo Dor, ensaio para uma poética dos sentidos. Este artigo apresenta uma investigação teórico-prática no campo das artes visuais, com foco na reflexão crítica sobre a dor como tema e experiência pessoal, coletiva, estética e artística nos processos de criação. A dor nesta pesquisa se apresenta como transmutação na experiência de encontro com a arte, permitindo uma análise sobre as relações tecidas destas criações. O que aqui se apresenta é o resultado de um ano de doutorado. Desse trajeto de um conjunto de trabalhos que fiz neste período, selecionei 2, o Inventário das Dores e Caminhadora, para apresentar neste artigo. São trabalhos que transitam entre questões teóricas e relacionais em desenvolvimento nesta pesquisa. Entendo que nesse momento de tantas dores evidenciadas pela pandemia, pensar uma poética dos sentidos e falar da criação a partir dessa dor coletiva aponta possibilidades para a criação de uma nova configuração das nossas dores. A dor. A dor faz parte de nossa existência. Suas causas podem ser fisiológicas, psicológicas ou espirituais. Ao longo da história da humanidade, encontramos verdadeiros tratados e argumentos sobre a dor em seus diversos contextos, filosóficos, científicos, físicos, psíquicos, literários, artísticos. E embora a dor seja universal e vista por diversos aspectos, na sua essência é um sentimento subjetivo que envolve inúmeras causas, consequências e experiências. Na dor, os sentidos e significados se misturam com as experiências singulares de cada sujeito de forma abrangente. É no contexto da expressão artística que ela impulsiona este projeto de investigação, a dor na arte, desenhada, sugerida, encenada, cantada, filmada. A dor que ganha corpo e representação na arte, que ganha estatuto próprio e peculiar, ao poder proporcionar uma reflexão crítica a partir da experiência e dos processos de criação, como transmutação em um fluxo contínuo. Arte como experiência, criação como transmutação. Atos de criação portadores de um poder de contágio em seu entorno. Eu abro minha apresentação com esse texto, que eu utilizei em um dos trabalhos. A intenção era trazer o vídeo para a gente apreciar aqui junto, mas por questão técnica eu decidi trazer o texto, que ele sintetiza os caminhos que eu tenho feito para seguir com essa pesquisa. E ao apresentar o tema dor como tema central, é importante ressaltar questões significativas, né, para esta pesquisa. A presença da dor nas artes visuais aparece em épocas, lugares e categorias distintas no percurso da história da arte, apresentando contextos, intenções, processos e conceitos estéticos e teóricos diferenciados. Representações da dor por diferentes perspectivas. Pinturas, desenhos, gravuras, fotografias, videoarte, representações por diversos meios utilizados por artistas que fundem contextos, processos estéticos, artísticos e experiências em vida. A incidência da imagem da dor nas expressões artísticas ao longo de toda a história da arte poderia compor um gênero próprio e atemporal, que não está ligado a períodos e movimentos e registra uma atuação que vai além de questões estéticas e processuais. Representar o sentimento revela a intenção do artista de ressignificação e transmutação de sentidos subjetivos que são apresentados por diferentes narrativas visuais, que revelam objetos de artes como atos políticos, provocadores e questionadores em um movimento de ir ao encontro com o outro. Com estas questões, apresento motivação e tema, a motivação do tema e da pesquisa. Logo no início do doutorado, eu assumi o papel, a personagem da artista investigadora. E é com a voz dela que eu quero apresentar a motivação. O tema dor nesta proposta surge a partir do sentimento de perdas, vivenciadas em tempos diferentes, porém próximos. A morte do meu pai e o fim de um relacionamento me apresentaram os sentimentos de dor e sofrimento em níveis e intensidades diferentes. Me ensinaram em muitos aspectos, viraram experiências propulsoras de mudanças e autoconhecimento.
Ao relatar esta experiência, não há intenção de falar sobre crenças, atividades espirituais ou processos de autoajuda, mas sim apresentar uma experiência que me fez estabelecer uma construção íntima entre criação e dor. Nesse reconhecimento de experiência internalizada, os impulsos de vida pulsam e o desejo de ressignificar a experiência em arte se consolida nesta proposta. Ironicamente, o ardor do imprevisível aconteceu com a chegada da pandemia e do isolamento social, com o Covid-19, um mês após minha chegada em Portugal. O mundo e eu sentimos o impacto da experiência do que parecia que não era real. Na verdade, ainda estamos vivendo este sentimento. Estamos no momento de desenlace de muitas mudanças que ainda estão sendo maturadas, ainda em análises internas e externas, elaborando o que virá pós-pandemia, sem saber exatamente quando será e o que será. Estamos vivendo o sentimento de perdas e lutos, sentimentos que não poderia deixar de fazer parte da estrutura do projeto, pois virou matéria viva para a narrativa proposta. Com a motivação, né, a motivação ela provoca processos, caminhos e encontros. O encontro e reconhecimento com minha trajetória artística provoca o interesse do encontro com o outro. Ir em busca de outros artistas permite analisar o percurso com maior consciência sobre produções e estratégias. E desses processos, desse caminho, o encontro para o artigo, hoje eu já tenho um mapa de referências, mas ainda é um recorte, né? Um pequeno recorte. São trabalhos e artistas que abordam, né, a dor na experiência de encontro com a arte. E para o artigo eu apresento 4 trabalhos de 4 artistas que estão nessa perspectiva, né? Sophie Calle, Helena Almeida, que é uma artista portuguesa, Grada Quilomba e Lígia Clark. Também é importante falar que nessa proposta não há intenção de investigar produções a partir de uma organização cronológica ou geográfica, mas de forma temática, percebendo como nesses processos criativos surgem novas configurações e ressignificações a partir da relação entre dor e arte como experiências. E dessa caminhada do processo também o encontro com os meus trabalhos, né? Com a minha trajetória, com o meu processo. De um conjunto de 9 trabalhos, eu trago para o artigo o Inventário das Dores e a Caminhadora. Mais na frente eu vou falar um pouco sobre a plataforma que eu tenho feito como diário de bordo, que todos esses trabalhos estão acessíveis lá e também estão aqui em algumas das páginas que eu cito, né, nessa apresentação. Também é importante eu falar que todos esses trabalhos foram pensados a partir das narrativas e suas relações entre palavra, imagem, significados, sentidos e pensamentos de materialização. Eu pretendo trabalhar com conceitos e teóricos da semiótica, mas a elaboração dessas obras envolve técnicas, narrativas, pensamentos, execução, experiências, questões estéticas e processuais diversificadas, né? E o inventário, eu trago aqui para apresentar, eu escolhi apresentar o inventário, porque é um trabalho que caminha como um fio condutor da pesquisa, que atravessa o ensaio que se pretende poética. Ele foi pensado ele foi um dos propulsores da proposta dessa investigação de doutorado. A ideia é pegar de um dicionário palavras que contenham a sílaba dor e brincar com o sentido e o significado, com a palavra e imagem, né, nesse inventário que eu tenho feito. E esse inventário aqui que eu apresento aqui nesse slide, ele foi feito em Portugal para a primeira exposição que fazia parte do programa doutoral. E por conta do isolamento social foi cancelado, que virou uma exposição virtual. Aqui também eu trago, em um segundo momento, a gente teve uma exposição presencial na cidade do Porto, na Casa das Artes, e também o inventário já a letra B, C e D fizeram parte, eu tenho dado continuidade, e também é importante falar que é um trabalho que ele vem sendo construído no processo de investigação.
Nesse sentido, o inventário segue se fazendo caminho, né? O outro trabalho que eu trouxe para apresentar no artigo, e já por questão de tempo, eu estou vendo que já está quase estourado aqui, é a caminhadora, que foi um desdobrar também, que eu considero que surge da ideia de dar continuidade à história experienciada pela artista e investigadora. Também foi um desdobrar de encontros, né? A partir de outro trabalho, eu desenvolvi esse a partir de uma série fotográfica, eu fiz esse vídeo animação. E aqui eu apresento o corpo do projeto como ele se apresenta hoje, né? O tema central, o perfil teórico prático, a proposta de uma série de trabalhos trazendo a poética dos sentidos, uma produção autoral, desse conjunto, estabelecer relações entre palavra e imagem, significado, sentidos, pensamento, materializações. Disso também me proporciona, nesses processos de criação, me proporciona um encontro com outros e me proporciona analisar processos de criação que apresentam a dor como transmutação. Transmutação, nesse trabalho, eu trago na perspectiva de Sueli Ronick e Guattari, onde eles fazem reflexões sobre essa nossa potência de invenção, nossa potência de ressignificação, e importante também falar que eu já assumo um pressuposto teórico de John Dewey, que pensa uma filosofia da arte como experiência, né? Que não há distinção entre arte e vida, e que tudo isso é provocador, né? Que está implicado na nossa produção e no na nossa análise também, né? Por fim, o diário de bordo que eu citei, que eu já tinha pensado desde o início da proposta, mas com o Covid, essa plataforma se intensificou, né? E também isso, quando eu assumo esses pressupostos da experiência, eu assumo também na estrutura da pesquisa essa produção em tempos pandêmicos, né? Onde a gente está realmente enfrentando lutos, traumas e incertezas. Aqui eu apresento a página, que eu tenho feito um diário de bordo. E chego no que eu espero como resultado e contribuição. O corpo que eu tinha apresentado anteriormente, eu pretendo ainda inserir uma cartografia, mapear referências, processos, né, que tenham que abordem a dor como processo de transmutação no encontro com a arte. E, ao realizar a pesquisa que pensa uma poética dos sentidos e que promove uma reflexão, tendo a dor como elemento temático, apresentam-se possibilidades de analisar atos de subjetividades nestes processos de materializações no meio artístico, representativos de um sentimento vivido por meio da troca entre arte e vida. Ao dar corpo a esta proposta artística, teórica, prática, autorreferente, apresentam-se sentidos que se manifestam em dores, que impulsionam expressar a realidade sensível em que vivemos. E com esse movimento de dividir uma criação a partir do estranhamento de dor e experiência coletiva, espera-se contribuir com entendimentos de novas configurações de experiências singulares e estéticas. Espera-se presentificar-se no trabalho e reverberar na sensibilidade no encontro com o outro, e assim promover ressignificações e transmutações. Finalizo com a fala de Clarice Lispector, ao responder um jornalista em uma entrevista, acredito que foi a sua última entrevista, onde ele pergunta quando é que ela assumiu ser profissional. E ela responde: eu nunca assumi, eu nunca assumi. Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Aqui são as referências utilizadas, está lá no artigo apresentado para a ANPAP, os meus contatos, e eu fico aqui à disposição para a gente trocar, né? Obrigada.